sou natural de Itajaí, Santa Catarina. Saí do estado de Santa Catarina, eu tinha 20 anos de idade, para estudar música. Lá não oferecia muito, na década de 80, lugares como conservatórios ou escolas de música mesmo, como a gente vê hoje, e universidades, e música erudita. Tinha sempre música popular, e eu já fazia isso dos 17 aos 20 anos, eu já tocava o instrumento que eu toco hoje, só que numa versão eletrônica, que é o contrabaixo elétrico. Então lá não tinha muito onde eu seguir a carreira que eu queria. Fui para o interior de São Paulo, no conservatório chamado Conservatório Dramático Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí, no interior, que na década de 80 foi um dos mais aclamados pela crítica musical com relação ao ensino do instrumento para a orquestra da América Latina. Então lá eu fiz o curso que a gente chama hoje de profissionalizante. Foram 5 anos lá. Eu comecei a estudar com 20 anos de idade. E normalmente com 20 anos você já é um profissional em música, e eu não era. Eu terminei meu segundo grau com 35 anos de idade. Geralmente o músico não precisa de segundo grau para entrar numa orquestra. E foi assim que eu fui educado, e mesmo assim já era ótimo, não precisava estudar, eu queria tocar música. E fui incentivado por isso a vida toda com relação à música de orquestra. Hoje em dia não, hoje em dia é diferente, precisa ter a graduação. Aos 35 eu terminei então o meu segundo grau, aos 39 fiz o mestrado e aos 42 o doutorado. Então, logo depois, na entrada da graduação, foi que eu senti a necessidade de continuar os estudos, vendo a possibilidade do ensino, que já era algo que eu já tinha isso em mim. Abriu a vaga de professor de contrabaixo e eu estava me preparando ao mesmo tempo para uma vaga na Filarmônica de Minas Gerais. E são 2 mundos completamente diferentes, a docência e a parte instrumental mesmo, né, de tocar em orquestra. E eu tive que me preparar para os 2, e foi uma fase muito boa, onde eu pude colocar toda a minha bagagem e ver o que funcionou e o que não funcionou, porque aquele momento era momento de prova. Fiz a prova para cá e passei, fiz a prova para a Filarmônica e passei também, nas 2 entidades, onde eu fiquei até um certo tempo na Filarmônica, e na universidade já estou há 8 anos aqui. Eu entrei com a cadeira de professor de contrabaixo e análise musical. Então é uma parte teórica e uma parte prática. Tanto um quanto o outro eu desenvolvi desde que eu entrei alguns projetos. Na parte instrumental foi a criação de grupos, por exemplo, nós temos o grupo de contrabaixo hoje, que é uma extensão da sala de aula dos alunos de contrabaixo, aonde eles vão praticar a música em conjunto, que é exatamente o que eles vão fazer durante a vida deles como músicos de orquestra. Se a gente pensar agora numa orquestra, vocês vão ver um naipe de 5 ou 6 ou 8 contrabaixistas. E é isso que a gente passa no curso todo para eles aqui, como tocar em grupo. Na parte teórica, uma maior junção entre o que se ensina na teoria, numa escola de música, e como utilizar isso na prática. Então isso foram 2 pontos para mim, e eu venho trabalhando isso. Além do dia do contrabaixo, e além dos projetos com orquestra, e por aí vai. Aconteceu da seguinte forma, diferente também como em outras universidades. O professor Rogério, que é o Rogério Bianchi, que é o nosso diretor aqui, juntamente com o professor Arnon Sávio, que era o professor e regente da orquestra, hoje não trabalha mais na universidade, hoje ele é professor na Universidade Federal, eles sentiram a necessidade de montar esse grupo. Viam os alunos que aprendiam os instrumentos, mas nós não tínhamos essa prática de um grupo, onde reunia os violinistas, instrumentos de cordas, instrumentos de sopro, para montar a orquestra. E foi assim, sem bolsa de estudo, sem nada, que começou esse grupo. A orquestra da Escola de Música, ela tem um cronograma, porque ela é uma matéria, na verdade, e lá pode ir a pessoa que é matriculada, que tem que fazer os 2 períodos, colaborador, que a gente chama aqui, quem quiser participar,
ou ouvintes sendo alunos aqui da escola mesmo. Então a programação é feita, como nós temos só 2 ensaios durante a semana, de 1h40, de 2 horas de ensaio somente, é feita conforme o repertório a ser escolhido. Então nós temos no primeiro período barroco, no primeiro semestre, o período barroco e o período clássico. Nós trabalhamos compositores. Então é escolhido ali, pelo grau de dificuldade ou de interesse dos músicos, o que a gente vai fazer. E geralmente a gente faz de 2 a 3 concertos nesse semestre. É o que dá com 2 ensaios de 2 horas. No segundo semestre a mesma coisa, com um repertório um pouco diferente. Dentro desse aí temos ainda jovens solistas, que é o quê? A orquestra prepara os alunos que ganharam jovens solistas, os alunos da escola, fizeram uma prova e vão fazer um solo com a orquestra. É a premiação. Então são 4 que a gente tem que incluir dentro disso também. Então, mais 2 concertos. E esses fora quando são requisitados para fora, para a comunidade. Então, vamos colocar uma média de 5 a 6 concertos por ano, né? O que as orquestras hoje oferecem lá fora como prática e o que você pode sair daqui da nossa escola já mais próximo do que eles pedem lá fora. Então, todas as provas para a orquestra sinfônica do nosso país, no Brasil, todas as provas têm um repertório quase que único. Para o nosso instrumento, por exemplo, ou para violinos, para qualquer instrumento aqui. Então o que a gente faz é um levantamento disso e usa como no nosso laboratório, passar o máximo dessas obras que são pedidas lá fora, mesmo que sejam trechos dela, ou partes dela, ou parte completa, para que eles tenham essa experiência. Chegando lá fora, eles não se assustem tanto. Como outros vários grupos da universidade, a gente sempre funciona como laboratório para os alunos, a prática deles. Chegou um certo momento onde isso já está concretizado, tem um repertório formado, já uma linha de raciocínio lógica já seguido, a gente tira esse modelo e leva para a comunidade. A gente não leva ele na fase de aprendizado porque não tem essa prática ainda dos alunos de subir no palco e se sentir bem à vontade. A gente faz os experimentos aqui nos ensaios e depois leva o resultado já refinado para a comunidade. E quando eu falo comunidade, a gente leva desde praças, a igrejas, a festivais, a escolas do Estado, escola de 2º grau do Estado, e eu falo sobre a orquestra dos violões que a gente tem, orquestra de choro que a gente tem, big band, a banda, a orquestra, os corais de formação erudita e formação moderna, o estúdio de ópera, enfim, tudo que é produzido aqui, a gente prepara o melhor possível para apresentar para a comunidade. A UENG sempre foi uma escola de música. Eu estou há 8 anos, mas tem gente que está desde o início da escola, né? Que sempre teve as portas muito abertas para isso. A nossa relação com a FMG, a nossa relação com a Unirio, com outras universidades do país e fora também, como nós tivemos com a Argentina, tivemos mês passado com músicos e professores da escola, da Universidade de Viena, que estiveram aqui dando masterclass e apresentando o seu trabalho, sempre foi muito bem visto isso. E sempre foi com um resultado muito positivo. O raciocínio é muito lógico e muito tranquilo para a gente. O que nós temos a oferecer, a gente não guarda só aqui. A gente oferece literalmente para quem está fora ou quer conhecer a nossa escola. E acontece ao contrário também. As universidades que a gente sempre oferece o trabalho, oferecem a volta também de conhecimento para nós mesmos. Todo aluno, nesses 2 anos e meio que passaram pela minha coordenação, todos eles que entraram na orquestra, você pode conversar com qualquer um, que o repertório escolhido didaticamente fez o músico, fez o aluno crescer de um semestre para o outro, tecnicamente falando. Eu entrei extremamente verde na escola de música, até tive uma boa experiência antes de entrar aqui, mas muito fora da realidade do que é
uma vida de músico mesmo, assim, o ritmo, a quantidade de produção que a gente tem que ter, assim, e no começo era bastante difícil, assim, que eu sentava numa cadeira de orquestra e era complicado, eu não conseguia muito bem escutar as vozes de outros instrumentos, e isso para fazer música em grupo, você tem que desenvolver várias habilidades, né, e resolver várias questões, e ao longo desses últimos 3 anos, que eu estive aqui, isso foi gradualmente melhorando muito com a orquestra. Música de câmara também foi muito importante, mas a orquestra foi fundamental também para isso, assim, para aprender a tocar em grupo, para conhecer repertórios muito importantes, assim. Então, tem sido um trabalho que ainda mais agora, nesse último ano, em 2018, eu consegui perceber uma evolução grande, assim, para conseguir realmente aproveitar o trabalho da orquestra. Todos os concertos são muito especiais, mas eu vejo como especial, eu posso te citar esse dos compositores regendo suas orquestras. Eu nem rejo isso, eu só carrego cadeira e estante e arrumo as pastas, mas eu vejo que eles ficam muito empolgados porque todos esses compositores, ou a grande maioria do que a gente já fez na segunda edição, ou foram professores deles de algum momento na graduação, ou já foram ex-alunos da UENC, o que é muito interessante, ou da Federal, por exemplo, como teve dessa vez. Então, é um incentivo puxando o outro. Então, isso me alegra muito. E também uma outra participação deles como solistas. E professores tocando na orquestra. Eu vejo que o brilho no olhar deles é diferente. Você, por exemplo, fazer um curso, seja ele qual for, e você, num laboratório, ter o seu professor do lado, é diferente do que você e um colega do lado, ou você sozinho. A primeira vez que eu toquei na orquestra aqui, eu fiquei muito nervosa. Muito, muito nervosa mesmo. Eu passei mal um dia antes, não consegui estudar nada. Então, a primeira vez foi uma experiência muito difícil, mas quando eu cheguei e toquei foi interessante. E acho que o que eu ganhei melhor ao longo do tempo é de conseguir subir no palco e ter uma experiência de realmente estar inserida no que eu estou fazendo, de fazer a música concentrado e junto com os colegas, e que assim, é uma coisa, eu acho que é o que a gente busca aqui, né? Conseguir fazer música e ter qualidade e ter prazer em fazer isso. Então, acho que a orquestra teve um papel importante para mim nesse sentido também, de conseguir subir no palco e ser feliz no palco. Ela é a apresentação lá fora de um laboratório que tem sido trabalhado dentro da escola, no melhor preparo, com o melhor time de professores que tem, para que o aluno saia e consiga o seu próprio emprego depois.